Bem-vindos ao Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é o que transforma. E o nosso tema de hoje, eu tenho certeza que interessa a todo mundo, não só aos 60 a mais, mas cada um de nós tem a ver com esse tema, que é falar sobre fake news e a segurança de dados para os 60 a mais. E para essa discussão, a gente trouxe o mestre Rodrigo Amorim. Ele é publicitário, lida com comunicação, com construção de marcas há mais de 20 anos. É professor universitário de MBA, e eu vou querer que ele se apresente um pouquinho, claro. Mas é a pessoa ideal, e ele faz pesquisa sobre isso, sobre fake news, o impacto na sociedade, o impacto com 60 a mais, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Parabéns pela iniciativa do podcast. É muito importante a gente levar a comunicação para todos os públicos, principalmente para um público super antenado hoje, como são os 60 a mais. E eu sou publicitário de formação, mestre em comunicação, especialista em branding. E lá para 2017, mais ou menos, 16 talvez, eu comecei a ouvir muito o termo fake news. Aliás, o mundo inteiro começou a ouvir muito sobre fake news. E eu tinha uma curiosidade, até pela minha característica como pesquisador, que era entender o que é fake news, existe antídoto para fake news, e principalmente, por que parece que a gente gosta de fake news? O que aconteceu na sociedade que a gente perdeu um pouco a mão em conseguir olhar para alguma coisa objetiva e falar assim, tenho dúvida. Porque fake news faz muito isso com a gente, né? Acaba com a nossa capacidade de duvidar, com o nosso senso crítico. Ou deveria fazer, né? Exatamente. Deveria fazer a gente questionar, né, qualquer informação. Opa, peraí, né? Deixa eu ver a veracidade disso aí. Exatamente. E aí, em 2017, ainda 2018, eu comecei a viajar muito pelo Brasil, pelo país, a convite de várias instituições de ensino, para exatamente falar sobre isso. O que é que estava acontecendo no mundo, o que é que estava acontecendo com a fake news. Então, eu já estou há um tempo pesquisando. Fake news está longe de ser um tema dominado. A gente vê algumas iniciativas na Europa, por exemplo, na Finlândia, na Suécia, em que fake news passou a ser matéria do ensino fundamental. Então, as crianças hoje têm disciplina para poder aguçar o senso crítico, para poder olhar para uma notícia, para alguma coisa e falar assim, será? Então, a gente está retomando, ou pelo menos há uma tentativa no mundo, de tentar retomar um pouquinho do senso crítico e essa parcela de será que é? E, Rodrigo, e como é que começou tudo isso? Como que você acha que começou a surgir mais esse termo fake news ou a espalhar mais tudo isso? Me conta um pouco da história dos fake news aí. Na verdade, o conceito de fake news é um conceito de desinformação, é um conceito de manipulação. Se a gente for parar para pensar, isso vai acontecer desde que o mundo é mundo. Eu brinco que desde que o primeiro homem das cavernas perguntou onde que estava a comida e o outro disse tá para lá e estava para lá, surgiu a primeira fake news. Mas o que a gente tem que pensar é que tem alguns fatores que fizeram o mundo estar na situação que ele está hoje. Primeiro, uma mudança de paradigma do ponto de vista da comunicação. Então, se a gente pensar no cinema, na rádio, nos jornais, a gente tinha uma lógica jornalística por trás disso. Não que a imprensa tradicional não cometa erros, é evidente que ela comete, que são as famosas barrigadas. Mas tem uma questão ali de checagem de fatos, veracidade, compromisso ético. Se um jornal, se alguma emissora, enfim, traz alguma informação, alguma situação que é um problema para a sociedade, são veículos extremamente regulamentados. Então, você tem uma regulamentação muito forte sobre isso. E poucas pessoas fazendo isso. Então, você tinha uma curadoria muito forte, né? A gente chamava isso dos gatekeepers, ou seja, que são aqueles que são detentores da comunicação. Quando surgem as redes sociais, isso acaba. Então, hoje, você tem grupos que surgiram que rivalizam com antigos grupos de comunicação, principalmente quando a gente fala de big techs. Você tem hoje 4, 5 grandes empresas que, basicamente, toda a comunicação e informação passa diretamente por lá. Então, você teve essa mudança de cenário, essa mudança de tecnologia. Então, se antes nós éramos passivos em relação à comunicação, a gente só recebia, a gente passou a fazer.
E algumas pessoas que passaram a fazer comunicação, que passaram a criar os seus canais, os seus blogs, enfim, as suas arrobas, elas começaram a ter uma audiência tão expressiva quanto alguns canais de comunicação super tradicionais. Só que não necessariamente seguindo os mesmos preceitos do jornalismo, ou seja, checagem, veracidade, compromisso, enfim. Imagina comigo uma emissora como de grande audiência dizer assim, parece que caiu um avião. Ela não pode fazer isso. Ela não E se pode. ela fizer, como você disse, tem esses gatekeepers que vão fazer com que ela faça uma errata, que ela venha a público se Exatamente. corrigir, né? Exatamente. É muito regulamentado. Um blog pode dizer, parece que caiu um avião. Então, e pronto. Pronto, né? Criou-se uma comoção. Onde será? Quando foi? Todo mundo morreu? Todo mundo Todo mundo morreu. morreu. Depois ele pode dizer, erramos, e pronto, acabou. Enfim, você não espera muito mais que isso. Então você tem uma expectativa da mídia tradicional que você não tem da expectativa de uma mídia, vamos chamar de uma mídia alternativa. E não é dizendo que a mídia alternativa ela é ruim. Não, tem gente muito boa, inclusive muita gente, muitos jornalistas que fazem, né? Tem lá os seus blogs, os seus canais. E tem um outro fator, então o primeiro fator é essa mudança de tecnologia. Então a tecnologia ela permitiu um alcance que antigamente somente pelos meios tradicionais. Então eu brinco que o alcance da minha fofoca, ela é o meu vizinho de muro, o meu vizinho de frente, o meu salão de barbeiro, de cabeleireiro, ela é muito pequena e ela rapidamente vai morrer. Com a internet, o alcance da fofoca ele é mundial. E ele rapidamente é replicado. Então, o meu cabeleireiro, o meu barbeiro, ele vai contar para mais uma pessoa, e essa pessoa, de repente, para mais uma pessoa, até que todo mundo esquece. Quando a gente fala das fake news como indústria, quando a gente fala das fake news como a gente conhece hoje, a gente está falando de grandes contas que espalham. Muitas vezes, esse espalhamento, esse derramamento de informações, ele nem é orgânico. Você tem as fazendas de clique, você tem hoje os robozinhos que estão lá espalhando, então são contas falsas. Isso chega para a gente, validado por grandes números, porque os robôs e as grandes contas conseguem dominar o debate público. Então você olha ali o que é trend, você olha assim, gente, se está todo mundo falando, não pode ser mentira. Mas não está todo mundo de verdade falando sobre isso. Você tem uma série de possibilidades de automação, de impulsionamento que antes não existiam. Então, sendo bem objetivo assim, fake news não é um fenômeno novo, mas como fenômeno massivo e fenômeno que preocupa toda a sociedade, ele é novo, até porque, se a gente for parar para pensar, o celular, como a gente conhece o smartphone, tem uns 20 anos. A internet comercial tem pouco mais de 30 anos. É tudo muito novo. Sim, sim. É tudo muito novo. E antes, a gente também acreditava no que a televisão dizia, no que o jornal dizia, porque eram os meios de massa. A internet virou um novo meio de massa. Então ela ainda tem um pouco dessa aura, né? Eu vejo, enfim, eu convivo muito com tios, pais, pessoas que estão dentro do escopo, né, do nosso podcast, que se tá na internet, é É verdade, verdadeiro. que é muito parecido com o que a gente fazia no passado. Se chegou pelo meu WhatsApp, nossa, foi fulano que me passou, então Pois que é. o Beltrano passou para ele, então Fulano não mentiria certamente. para mim, mas fulano tá tão enganado quanto Isso, você. isso. Então a gente entra bem naquele ponto nevrálgico que a gente queria falar aqui, que são os 60 a mais. Você acha que eles estão mais vulneráveis ou não? De certa forma, sim. Existe uma questão da curva de aprendizado, que a gente também chama de media literacy, ou seja, o quanto que você tem de traquejo, de vivência numa determinada mídia. Então, eu sou de uma geração que foi criança nos anos 80, adolescente nos anos 90. Então, eu comecei a mexer com computador, com internet, eu tinha ali os meus 14, 15 anos. Então, eu peguei toda essa transição, todo esse momento de construção de internet. E eu sou um imigrante digital. Mas eu sou um imigrante digital de primeira hora. Sim, Os nossos pais e avós, eles são imigrantes tardios digitais. Muitos não queriam nem estar lá. E aí você tem um evento da pandemia, isso. que gerou um isolamento e fez com que as pessoas elas tivessem que usar mais a tecnologia para se conectar. E aí é um público que não teve esse tempo de maturação nessa nova linguagem,
nesse novo ecossistema de comunicação que nós tivemos. Então, sim, eles estão mais suscetíveis, porque, de certa forma, é um mundo novo para eles. Sim. Esses links eu posso clicar, eu ouço isso sempre dos meus pais até hoje. Rodrigo, recebi tal e-mail, posso clicar? E aí eu fico dando dicas, né? Que depois a gente também pode aqui debater sobre essas Sem dicas, né? dúvida. Pai, olha isso. Te parece que o banco escreveria assim? Aí eu abro o e-mail, inclusive com esse erro de português. Aí meu pai, ó, nossa, Rodrigo, eu nem tinha percebido. Mas por que ele não percebeu? Tem o logo do banco. Então, assim, Isso. o e-mail, você tem lá um www, um arroba, ponto, o nome do banco. Então, sim, as fake news hoje em dia elas fazem parte de uma indústria extremamente qualificada e que os nossos, né, as pessoas com quem a gente convive que estão no 60 a mais, elas precisam. Tem muita gente voando também 60 a mais na tecnologia, tá? Eu convivo com muita gente que eu pego e falo, olha, Olha que bacana. tem também. Mas, na média, a gente precisa de um pouco mais de cuidado, porque muitos entraram agora. E essa Isso. falta de tempo, né, essa falta de vivência, como qualquer coisa que é nova, vai fazer a gente bater um pouco mais a cabeça. Isso. E você sabe que, assim, tem os 60 a mais que estão super bem, né, com Tem, tecnologia, mas também tem uns 50, uns 40 a mais que não dominam tanto, com ou que também estão certeza, com suscetíveis, né? E certeza. eu vou te falar uma coisa, eu caí num golpe no ano passado, ridículo, que eu acho que também é uma coisa que a gente tem que falar para as pessoas, é a história, assim, é a pressa do mundo de Uhum, hoje. Eu caí perfeito. porque eu estava na pressa, correndo, tinha 1000 compromissos e eu estava num lugar e... eu estava imagina, no salão de manicure e chegou uma mensagem como se fosse minha irmã, com uma foto da minha irmã no WhatsApp e falando assim, olha, anota meu novo número, né? Isso é tão clássico, mas você tá Clássico. ali. Aí ela começou a falar coisas, ela, né? Que a princípio batiam. Nossa. Aí depois ela falou: Olha, escuta, sabe o que acontece? Eu travou a minha senha no banco e eu preciso de 5.000 porque eu tenho que pagar não sei o quê. E tudo mais ou menos fazia sentido. E eu tava ali, fazendo, né? Tava no cabeleireiro e depois eu tinha voltar para casa que eu tinha uma reunião. Então você tá com tudo aquilo na cabeça. E eu ainda falei pra pessoa, né? Falei assim: olha, não consigo fazer agora, tudo bem, eu vou fazer, não consigo fazer agora. Porque eu tô aqui, não tenho nem como, né, liberar minhas mãos. Exato. E então, uma coisa boba, uma coisa simples. Aí, no caminho, e daí começava a ligar. Ligava. Aí, na hora que eu atendia, caía. Então, eu fui começando a ficar o quê? Aflita. Aflita. Aconteceu alguma coisa com minha irmã. E aí, fui para casa, e daí a pessoa ligando e tal, e mandando mensagem, você não vai me mandar? Então, e daí eu cheguei em casa e eu fiz. Mas no momento que eu apertei o botão do Pix lá, não lembro se... não consegui fazer o Pix, e o que foi que me salvou. E aí a pessoa falou assim, então faz um TED. E aí eu fiz o TED. Na hora que eu fiz o TED, me deu um negócio que eu falei assim, eu caí num golpe. Estalo. Porque daí foi quando eu parei e respirei. Então eu acho que essa é uma outra, mas eu tive sorte, daí fica uma dica também para todo mundo, que o meu banco que eu utilizei e a conta de destino era do mesmo banco. E aí o meu banco, quando eu percebi, eu liguei para o banco e falei, cai num golpe, não sei o quê. Eles conseguiram bloquear. Olha só. Aí o bandido ficou louco, passou a me ligar, louco da vida. Mas então, eu acho que assim, para resumir tudo isso, eu acho que tem esse lance também da pressa do mundo de hoje e da desatenção, muitas vezes, É né? exatamente isso. Nesse contexto digital surgiu inclusive um fenômeno que a gente chama de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é medo de estar por fora. Sim, Então, parece que todo mundo, quando a gente olha para as redes sociais principalmente, parece que todo mundo tem uma vida mais legal que a sua, né? Então, tem muito essa questão da comparação. E parece, para a maioria das pessoas, que informação hoje é uma coisa que eu posso ter. Então, esse medo de ficar por fora faz a gente ficar muito tempo nas telas. A gente tem medo de estar perdendo alguma coisa muito importante e de ficar de fora do bate-papo. E essa pressa pela instantaneidade, porque isso também é uma outra coisa, é uma outra característica desse ambiente digital, que é a instantaneidade. E nesse ponto, até os meios tradicionais, eles acabam não conseguindo acompanhar
os meios alternativos, ou as novas mídias, se a gente puder chamar assim. Eu vou dar um exemplo, quando aconteceu o acidente com a Chapecoense. Eu lembro que eu estava no Twitter na época, e já tinha algumas coisas falando, olha, parece que caiu um avião, aquele negócio do parece. Do parece. Parece que caiu um avião, assim, assim, assado. É claro que essa informação vai chegar nas redações, só que as redações precisam checar. Qual é o avião, de onde que ele partiu, qual que é o número e tudo mais. E a mídia alternativa ou mídia digital, ela consegue ser muito mais rápida. Então, isso faz com que o quê? A gente tenha um olhar muito grande também para eles, porque eu quero saber. Sim. Eu preciso de informação. E essa velocidade, essa coisa que a gente tem já há muito tempo de tá tudo na palma da mão, eu consigo resolver tudo agora, faz com que a gente simplesmente queira tirar da frente. Então você tem toda a razão. E, aliás, esse é um dos pilares da gente tentar se precaver contra fake news, que é super básico. Respira. Calma, né? Olha primeiro, lê mais uma vez, vê de novo, perceba se faz sentido. Só que tá todo mundo suscetível. A maior parte das pessoas que eu conheço que caíram em golpe foi exatamente dessa mesma maneira. Atarefado, a gente não tem tempo para nada, a gente quer resolver logo, chegou pra gente, você quer resolver. E é interessante que a fake news, seja o golpe, ou seja a desinformação, sempre tem esse viés da emoção. Então, a tua irmã te pedindo ajuda. Sim. Né? Sim. Geralmente, uma notícia que precisa ser compartilhada, ou que eles querem que a gente compartilhe, ela sempre tem o que a gente chama de chamada para ação, call to action. Repasse antes que saia do ar, a verdade que ninguém quer que você saiba. Então tem sempre isso, peraí. Ninguém quer que eu saiba, eu quero saber. Eu quero saber. Eu preciso saber. Como assim estão escondendo isso de mim? Então você tem sempre muita emoção. E as emoções básicas. Então, assim, você tem ali nojo, raiva, você tem tudo ali envolvido, você olha para aquilo e de fato aquilo te afeta. Por isso que eu falo que é uma grande indústria de afetos, né? Porque afeta que te afeta. Tua irmã te afeta. Meu pai quase que é um golpe parecido comigo. Outra pessoa mandou um WhatsApp pro meu pai falando a mesma coisa. Pai, mudei de número. E pedindo dinheiro. E quando meu pai falou com a minha irmã, que por sorte estava do lado dele, minha irmã falou assim, pai, o Rodrigo preza muito pelo número dele. Ele tem o mesmo número há 20 anos. Por que ele ia mudar de número? Deixa eu ligar para ele. Ele ligou no meu número tradicional e eu atendi. Então, mas o meu pai já queria resolver. Isso. Meu pai já foi chegar para minha irmã pedindo ajuda. Meu pai é um 60 a mais. Então, meu pai chegou e falando assim, olha, por sorte o óculos estava longe, ele não estava enxergando a tela. Então, ele falou assim, olha, me ajuda a fazer essa transferência. E a minha irmã falou isso que a gente está falando aqui, essa dica básica. Respira. Pai, por que ele mudaria de número de celular? Ele precisa do trabalho, do telefone para trabalho e tudo mais, né? Mas eu confesso que, assim, Rodrigo, o fato de você saber tudo isso, ser um pesquisador, ter artigos, te deixa imune contra fake news? Não. Eu preciso também seguir alguns processos, algumas regras, porque eu também estou suscetível como todos nós. Você falou um ponto importante. Que regras que você pode, que dicas você pode dar para todo mundo, né? Não só os 60 a mais, para se precaver, né? Para a gente não cair nesses golpes, para a gente ter um pouquinho mais de criticidade com relação às fake news, Claro. né? Que você sugere para a gente? Toda comunicação tem uma intenção. Todos nós temos intenções. E a fake news também. Então a fake news ela não tem nada de inocente por trás dela. Seja para roubar os teus dados, seja para te direcionar para um pensamento que não é o seu. Influenciar politicamente. Influenciar politicamente. Isso a gente vê o tempo todo, né? Isso. Ela sempre tem uma intenção. Então, assim, ela jamais será neutra. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente recebe alguma coisa, além dessa questão que eu disse, primeiro de tudo, respira, questiona, pensar o seguinte, na era da informação, como a gente vive hoje, será que só essa pessoa tem essa informação? Porque às vezes não está mais em lugar nenhum. Você vai jogar no G1, não tem. Você vai jogar no teu portal, no UOL, no portal que você mais usa e não tem. Então, esse é um primeiro passo para você desconfiar. Como é que pode, hoje em dia, em que as pessoas compartilham tudo muito rapidamente, só esse canal do TikTok, só esse perfil do YouTube, só essa pessoa tem essa informação tão bombástica que nenhuma agência, uma Reuters da vida não tem. Então, o primeiro passo é isso. Viu uma informação? Checa. Vai olhar se realmente ela tem algum tipo de veracidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, quem é que está colocando isso para você? Quem é que está te mandando? Então, vou dar um exemplo. Meu pai trabalhou com carro a vida inteira. Meu pai não é a pessoa mais indicada para falar para mim de vacina.
Uhum. Certo. Então, assim, e as pessoas recebem dos amigos, dos parentes, e assim, a questão do afeto, a pessoa não pode estar mentindo, mas a pessoa também não sabe, a pessoa também não é Não é especialista. a referência naquilo, né? Como nós não somos referências em uma série de coisas. Algumas coisas a gente estuda, a gente domina, outras a gente não passa nem perto. Sim. Então essa humildade também, ela faz parte de, ok, meu pai passou, mas assim, ele não é um especialista. Eu lembro que em 2018 tinha uma fake news que estava muito na moda, que era uma pseudomédica falando de uma vacina que, se eu não me engano, era para H1N1. E eu não lembro agora qual era o instituto que ela trabalhava, supostamente, mas era um instituto que não faz aquela vacina. E aí, se você jogasse no Google de que instituto que ela era, de quem que faz a vacina, e jogasse o nome dela, então assim, ela não Não era médica, batia. nada batia com nada. Ela não, você não achava pelo nome um CRM, você olhava assim e falava, peraí, mas esse instituto produz soro antiofídico, não faz... E aí, quando você começa a montar o quebra-cabeça, você percebe que nada ali faz sentido. E aí é uma outra grande dica, que muitas pessoas usam a questão do viés da autoridade. Fulano de tal é médico, fulano de tal é... Será que é? Mas é mesmo? E mesmo que Pesquisa. for, será que ele está correto? Será que os estudos clínicos Perfeito. de grandes, né, publicações, será que corroboram com essa visão, né? Pois é, Porque pode ser uma visão muito particular, muito né? Mesmo particular. sendo médico e Que tudo. não é baseado em evidências, que, como você está dizendo, Exatamente. não é baseado no que as principais publicações estão dizendo. Então, isso é muito importante. E aí a gente percebe que a gente sempre volta para a questão inicial, que é o questionar. Tá. Aprender a... Respira e fala, pera, ok, eu já estou vendo aqui essa informação, deixa eu começar minha pesquisa básica. Eu encontro isso em mais algum lugar? Não, em lugar nenhum. Essa pessoa que está dizendo tem um mínimo envolvimento com a área que ela está falando, tem um mínimo de conhecimento, ela está referenciando quem? Porque se é só uma opinião, né? Então aquilo não é um fato, aquilo é uma opinião. Então, assim, até isso a gente tem que saber É, diferenciar. exatamente. E as Fato de pessoas, em opinião. geral, não vão falar assim, olha, na minha opinião, e Exato. vão falar isso aí. Não, ela coloca como verdade, Como né? verdade. E então as pessoas que estão mais desavisadas ali podem receber como verdade também, e aí começa essa bola de neve. E a questão da pressa. A gente tem essa questão da velocidade, então você quer rapidamente receber uma informação, você quer ajudar alguém, até genuíno. Né? É isso Nossa, eu aí. preciso mandar esse cuidado, esse alerta. Olha, novo golpe na praça. A gente até falou isso um pouco antes da gente começar, de que uma das coisas que os golpistas eles mais fazem é te ajudar, entre aspas. Novo golpe na praça, tome cuidado com isso. E para esse problema, a solução geralmente é você compartilhar alguma coisa que depois no final você clica num link, que é o link que rouba teus dados. Que é o link que lá no final vai roubar o teu número de WhatsApp, e aí, ou os seus dados, porque isso também é muito interessante. A pessoa que supostamente era sua irmã tinha o seu número. Tinha o meu número e ele, quando ele começou a me chantagear, porque ele viu que o banco conseguiu bloquear a retirada dele do dinheiro, ele falava assim: olha aqui, e me mandava print, olha aqui o endereço do teu trabalho. Né? Então, tudo bem que eu tenho, como eu falo bastante, né, tô nas mídias sociais, na internet, tem muita coisa mesmo, né? Essa é a faca de dois De dois gumes. gumes, claro. E então, mas ele tinha muita informação. Você vê como Tem, consegue, né? tem. Eu lembro de uma situação que é recente até, da minha noiva. Ela me ligou e falou assim: Rodrigo, clonaram meu cartão. Eu falei: que chato. Ela falou: não, mas o banco já está em contato comigo. E eu falei: ok. Eu cheguei em casa, a situação mais ou menos era a seguinte: o banco descobriu uma clonagem, uma tentativa, Hum. conseguiu se precaver, enfim, conseguiu bloquear. Pediu para ela olhar o saldo dela para saber se aparecia a tentativa e se o saldo dela tinha mudado. Isso dela falando com o pessoal. Não, meu saldo é o mesmo. Só para checar se é o que a gente tem aqui, quanto é o seu saldo? E na cabeça dela, ela estava falando com o Com o banco. banco. Então ela disse: eu tenho hoje um limite de tanto. E foi indo, foi indo, foi indo, e eu cheguei. Só que eu chego bem mais frio, eu não estou emocionado, que eu falei das emoções, né? Sim. Eu não estou atravessado por nada daquilo, sento ao lado dela. E aí no final eles falaram assim: a gente vai te mandar um link agora, que esse link é um link para você fazer lá, não sei o que era. E eles mandaram um link. Quando ela clicou, apareceu uma bandeira de um outro banco, o logo de um outro banco. Eles se confundiram.
Foi aí que eles perderam. E aí ela demorou um tempo para perceber, porque qual que é a preocupação dela? Resolver aquela questão, né? Eu não quero cair num golpe. Então, eles sempre vão se valer disso. De alguma coisa que para você é muito importante, ou de pessoas que estão no teu entorno, da sua família, ou questões de segurança, questões bancárias. Então, a dica é sempre a mesma, né? Banco não entra em contato pedindo tua senha. Banco não entra em contato pedindo qual é o seu saldo, porque é uma coisa que eles têm. Mas por que que a gente cai? O que você disse, é uma vida tão acelerada, que a gente tem tão pouco tempo para refletir, a gente quer tirar as coisas o mais rápido possível, e eles são extremamente bem qualificados para fazer o que eles fazem. Eu lembro que uma hora ela pôs na Viva Voz, tinha barulho de fundo de computador, de gente teclando, de Telemarketing, alguma coisa telemarketing. assim, Então né? você acredita. É, é isso aí, é isso aí. Então eles estão cada vez mais profissionalizados, Sim, como eu né? disse, é uma indústria que envolve robô, que envolve tecnologia, é muito profissional. É super interessante o que você estava falando, né? Que tem os robôs, tem as As fazendas, fazendas de cliques, é isso mesmo. que tudo isso é elaborado para disparar essas mensagens, para disparar essas fake news, por exemplo. Exato. Então ela geralmente começa com alguma conta muito grande, real, em tese real, passa por essa indústria de fazenda de robô, de clique e tudo mais, passa para contas menores e chega na gente. Então isso é muito, assim, muito bem elaborado. E quando chega para a gente com tantos números, com tanto engajamento, é cada vez mais difícil você falar, não, não é. Porque a gente olha muito para os números, né? E aí é aquela coisa, se tá todo mundo dizendo, e aí valeria a pena até a gente resgatar Nelson Rodrigues, que disse que toda unanimidade é burra. Não é necessariamente também o que tá todo mundo dizendo, mas quem é esse todo mundo? São especialistas, né? Porque, enfim, né? Tá todo mundo indo para cair da Para ponte, cair da você vai ponte junto. junto, né? É um efeito manada. É o efeito manada, é isso aí. É bem interessante e complicado, né? Uma outra coisa que eu tenho me policiado muito, muitas vezes quando você está na mídia social e vem muito, e daí assim, daí o algoritmo já te Isso. conhece e vai colocar coisas que você gosta. Então, principalmente de compras, né? Estilo de roupa, sapato e tal. E aí, a história da compra por impulso também, Uhum. né? Então, o que eu tenho feito é assim, é uma loja que eu nunca ouvi falar, aí eu jogo no Google, Perfeito. vejo o Reclame Aqui. Então, eu Uhum. me habituei a fazer isso. E aí, em geral, você vê umas notas ruins, você vê comentários e tudo, daí você fala, não, não vou comprar. Adorei, achei lindo, mas isso aí tem cara de golpe, não vai entregar, enfim. O Reclame Aqui é um excelente canal, porque até mesmo a parte de comentários do site dá para forjar. Isso existe, porque se eu sou um programador do site, eu consigo programar também fotos e nomes e, enfim. Ou eu Sim, posso pedir para essa fazenda. Essa fazenda hoje está tão instaurada que isso é uma coisa que começa a preocupar hoje, por exemplo, o Spotify. Né? O Spotify, que é um streaming, é uma ferramenta de streaming. Porque, só que eles têm ferramentas para isso. Por que estava acontecendo? Surge um grupo, surge enfim, um artista. Esse artista, ele pode impulsionar via fazenda, via... Então você infla os cliques, e aí aquilo começa a subir, 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 subir. A plataforma paga por clique, ela paga por ouvinte. Então, se a pessoa clicou e está te ouvindo, Spotify, enfim, streaming te remunera. E você tem mais chance de entrar nas playlists também do streaming. Então, isso gera um prejuízo enorme, por exemplo, para o streaming, porque ele possa pagar direitos autorais, mas no fundo as pessoas não estão ouvindo. Ele coloca lá e não estão. Então, o que a gente tem que entender é que essa indústria de fake news está espalhada dos mais diversos setores, assim, do entretenimento, do consumo da sociedade como um todo. nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso do Spotify, nessa É. situação. Isso acontece também no YouTube também, por exemplo. Então eu posso colocar um vídeo e na primeira página do YouTube são os vídeos mais vistos. Então é o que todo mundo almeja. Se você está na primeira página, você viralizou. Com um cartão internacional e um pouco de conhecimento, você consegue por alguns segundos estar lá. E assim, é o suficiente para você ter muitos cliques e a sua remuneração também é por views, também é por clique. E aí o que acontece? Essas plataformas estão o tempo todo se aprimorando
para exatamente não ser vítimas disso, né? Nossa. Bom, dá um pouco de receio, dá um pouco de medo de sair dessa sala aqui. Como é que Do que a é gente... real e o que não é real. É. É verdade. E, e como é que você vê assim o futuro aí? Você vê algumas tendências de melhora ou de piora dessa situação? Sim. Uma das coisas que me preocupava lá em 2017, quando eu comecei minha pesquisa, era pensar assim, por que está tão massificado? Por que a gente perdeu essa capacidade de questionar? E algo que pega muito é o que a gente chama de viés de confirmação. Então, como é uma delícia, tá certo? Você não gosta, tá certo? Tem aquela brincadeira, aquela frase que diz: você prefere ser feliz ou ter razão? Eu brinco, mas como é que eu vou ser feliz se eu não tiver razão? Eu preciso de um mínimo de razão para ser feliz. Então, isso é uma coisa que complica muito. Porque, como você bem disse lá com as questões das compras, o algoritmo te conhece muito bem, maravilhosamente bem. E a rede social é cada vez menos social. Nos Estados Unidos, estima-se que 20% do seu feed só, ele é um feed de pessoas que têm vínculo contigo. Dá para fazer esse exercício em casa ou para quem está ouvindo a gente agora, tá? Abre o Instagram e aí tem alguém que você conhece e umas 2 propagandas. Mas alguém que você conhece, perfis que você não segue, que tem o botão seguir. Isso. Então ele começa a te sugerir e cada vez menos ele é social. E o nome é rede social. Cada vez. Então você tem um story de alguém que você conhece, os próximos são propaganda. Se você clicou, sei lá, em qualquer coisa, um remédio que seja um tratamento, na sequência você só vê aquele tratamento, porque ele entende que é importante te mostrar e é assim que ele também faz dinheiro, né? Com anúncio. Isso. É uma plataforma de mídia. Então, nesse sentido, eu acho que uma das possibilidades, né, pensando em futuro, e que grandes institutos de tendência já mostram isso, é um pouco da volta do offline, é um pouco da volta das relações presenciais. A gente percebe isso com os mais jovens, isso já está acontecendo. A indústria de bebida alcoólica está caindo vertiginosamente para os Sim, jovens. sim. A indústria do entretenimento noturno, balada e tudo mais. E os idosos, por natureza, eles são mais da proximidade, Sim, né? a gente vê o quanto eles sofreram na pandemia, por exemplo. Exatamente. E como eles também trocaram um pouco dessa proximidade pelo celular. Sim, Então, eu acho que uma das ferramentas é voltar para o básico, sabe? É assim, vamos voltar a conversar, vamos voltar a olhar no olho, vamos voltar a estar próximo uns dos outros. E eu acho que esse ensinamento, os 60 a mais, eles dão um baile na gente. Eles dão uma aula na gente, né? Eu lembro quando eu saía com a minha mãe antigamente, que eu ficava um pouco bronqueado, porque minha mãe tinha que parar em lugar para lugar e conversar com as pessoas. Então, fazer uma compra com a minha mãe era uma coisa super demorada. Hoje eu penso, tá aí. É ela estava isso. Ela certa. estava certa. Era conhecida, Ela conhecia, conhecia, falava, né? exato. E esse é um dos pilares do envelhecimento ativo, é justamente rede de apoio, relações sociais, o quanto isso é importante para a pessoa Exato. envelhecer bem, né? Eu concordo com você, a gente tem que resgatar. E eu estava vendo outro dia, tem alguns países, né, na Inglaterra, porque eles estavam piores do que a gente nesse aspecto da socialização Uhum. presencial, muito piores, que as pessoas não se falam mais, ninguém conhece mais Exato. ninguém, ninguém consegue mais namorar e tudo, É isso. conhecer pessoas. Conhecer pessoas. E aí eles começaram a lançar um tipo de balada e de locais onde as pessoas vão e depositam seus celulares na entrada. E elas ali ficam num ambiente que elas vão, sei lá, tomar chá ou tomar um drink, elas vão jogar coisas, então tem mesas de baralho e de outros jogos, elas têm leitura, então tem várias estantes com livros para as pessoas estarem ali e começarem realmente a interagir A interagir com as novamente. outras. Reaprender, né? Reaprender. Eu acho que essa lição, os mais velhos sempre tiveram pra gente, né? Quando eles falavam desde, olha, diminui seu tempo de televisão. Ah, só que hoje tá todo mundo embarcado em tela, nós e os mais velhos também. Também. E não é uma questão de demonizar a internet, o social, de maneira alguma. Tem muita coisa boa acontecendo lá. É muita fonte de informação. Sim. Então é maravilhoso. É um ambiente que ele pode ser muito, muito bom. Mas a gente tem que ter a consciência que a partir do momento que você abre o seu e-mail, você abre o que quer que seja em termos do digital, sim, você está suscetível a fake news, porque as fake news, elas são um recorte de algo, porque
algumas fake news, elas nem são tão fakes assim, elas só estão fora de contexto. E se eu tiro uma coisa de contexto, eu mudo absolutamente tudo. E aí, de novo, né? Quando estava falando sobre ser feliz ou estar certo, que todo mundo quer ter razão, e fake news, se a gente for parar para pensar, é puro viés de confirmação. É assim, olha só, aqui tem uma postagem, uma publicação que concorda exatamente com o que eu penso. E é super sedutor você estar certo o tempo todo. Para todo mundo. Quantas vezes eu já não vi uma notícia que naquele momento ela justificava um pensamento meu de mundo, eu já fui correr compartilhar. E na hora de compartilhar, eu parei e pensei, falei, pera, Rodrigo, você não. E aí fui abrir, e aí eu fui ver que não era exatamente, por quê? Não era totalmente falsa, mas estava fora de contexto, tinha exageros, porque nem tudo é de fato pensado para o mal, pensado para desinformação. Não, tem muitos amores, humores, afetos embarcados ali e que todo mundo, no final das contas, quer ter razão, quer estar certo. E a razão, ela precisa do tempo lento, né? O conhecimento precisa do tempo lento. Ele precisa da reflexão. Sim. Então, a gente percebe que é muito voltar para esse básico do questionar a quem interessa, quem é que está falando sobre aquilo, só essa pessoa tem essa informação, por melhor relacionada que ela seja, no mundo tão globalizado e conectado, será que é possível que só essa pessoa de fato saiba sobre isso? Será que faz sentido? Deixa eu procurar mais. E eu acho que, de certa forma, quando a gente vê algumas iniciativas de outros países que querem inserir antídotos contra fake news, e um grande antídoto é o pensamento crítico. Sim. Quando eu vejo algumas iniciativas de introduzir pensamento crítico, de introduzir algum tipo de pensamento sobre fake news, lá no ensino fundamental, eu vejo que a gente já está olhando para as fake news e problematizando como elas merecem ser problematizadas. E enquanto isso não chega aqui, porque eu não tenho esse conhecimento, se nas nossas escolas a gente está fazendo isso, eu creio que não. Enquanto isso não chega para as crianças, para nós, com relação às crianças, ter controle com o que elas veem, né? Ativar os controles parentais que eles existem, que são os controles, né? Para aquilo que eles podem ver, o que eles não podem ver. Ter conversas com as crianças, sim. ter conversas entre nós e conversas com os idosos também. Exatamente. Então, assim, é incrível como algo que é tão simples, né? E que dá tanto sentido para a vida como a comunicação, ela também é, de certa forma, um antídoto para esse problema. Conversar mais com as pessoas, questionar mais e questionar mais desarmados. Isso. Conversar mais desarmados, porque o que a gente viu com as fake news são famílias que não se falam, são amigos que rompem a amizade. Brigas, né? Um acusando o outro. E muitas vezes quem tem essa noção de que não dá para acreditar em tudo, não tem a paciência, não tem o jeito para conversar, principalmente com as pessoas idosas. Exatamente. Né? É isso que eu vejo bastante, né? Não, mas como que você não sabe disso? Quer dizer, o idoso fica se sentindo até mal. Nossa, eu sou um idiota, né? E não, todo mundo está passível disso, mas, e como você disse, como eles são migrantes digitais muito tardios, eles estão mais suscetíveis, né? Então, eu acho que a gente fala muito sobre isso, né? Das famílias terem um olhar mais paciente, mais caridoso, mais carinhoso para os idosos, perfeito. Inclusive nisso, né? Então, dos netos ensinarem os avós, né? Como é que faz. Isso é muito importante. É muito bacana, porque daí fica saudável, como você disse, que nem a minha mãe amava as mídias sociais e ela era... Uma vez eu estava no LinkedIn e vi o perfil da minha mãe. Falei, mãe, já era aposentada faz tempo, né? Falei, mãe, nossa, por que você tem um perfil no LinkedIn? Ela falou, não sei, eu descobri essa rede social e eu resolvi fazer. Então, assim, tem que ter esse carinho. Então, ela pedia, meus filhos ajudavam, né, ensinavam algumas coisas e ela aderia super. Outra vez também, eu liguei, isso muitos anos atrás, né, o Facebook e, de repente, eu vejo a minha mãe na live. Sabe quando você faz ao vivo, uma transmissão ao vivo, e só aparecia a testa dela, assim, né? E de vez em quando ela olhava para cima, para baixo, né? Aí eu liguei para ela, falei, mãe, por que você está transmitindo ao vivo no Facebook?
Eu tô! Então, assim, eu acho que faz parte disso também, não só, a gente está falando de socialização, estar presente, mas também com a nossa família. Total. Abraçar isso aí. Sim, certamente. Porque, e com esse carinho, né? Porque a gente também já cansou de ouvir relato. Uma época a gente fez curso de iniciação digital para idosos, né? E eles falavam assim: eu não quero me sentir de fora no almoço de família, quando eles estão falando, sei lá, de upload, download. Sim. É o medo de estar por fora, né? O tal do Isso, como FOMO. é que eu anexo e envio a foto? Como é que faz selfie? São coisas simples. E eles querem entender o que está acontecendo. Tá todo mundo falando daquilo e eu estou me sentindo isolado. Isolado. Isolada. E eles querem independência também. Na verdade, eles querem aprender e a partir dali eles vão e fazem, né? Isso. Eu vejo isso muito com os meus pais. E aí, uma coisa que você trouxe no começo da rede de apoio, olha como ela é importantíssima. Olha como é importante, né, que os nossos mais velhos, mais experientes, eles possam olhar pra gente como alguém que, se ouvir ali, né, um questionamento, a gente não diga, ah, pai, ah, avó, É, poxa vida, de novo. Não, a gente entender que eles são migrantes tardios, que é algo que pra gente, pros filhos, né, pros mais jovens, que é super comum, super corriqueiro, para eles não é, e que essa curva de aprendizado de quem já nasceu mexendo no celular é diferente para quem aderiu há muito pouco tempo, e muita gente que aderiu, como a gente disse, foi por conta da pandemia, nem queria. Eu tenho uma tia que se enquadra nesse grupo 60 a mais, que até a pandemia ela nunca teve e-mail, já estava aposentada, ela não queria. Ela não tinha celular, ela foi ter por conta da pandemia. E eu fico muito orgulhoso dela sempre ali, para mim, para os meus irmãos, né? Enfim, como que é isso e tudo mais. Mas já é alguém que a gente pôde conversar e que ela sabe que ela tem essa rede de apoio em nós, para poder tirar dúvidas, para poder perguntar: isso é isso mesmo? Olha, eu recebi isso aqui. Funciona dessa maneira? Isso é muito importante. Eles isso. saberem que, assim como eles nos ensinam muito e nos ensinaram, que eles podem ter essa troca. Essa troca. Isso é maravilhoso. É o que a gente chama de intergeracionalidade, que é essa troca entre gerações, né? Então, essa é uma troca mais genuína possível, né? A gente confia nos nossos pais, nos nossos avós, nos tios, para várias coisas. Que bom que eles possam confiar na gente para essa coisa de tecnologia que a gente sabe um pouco mais. Que nem eu sou farmacêutica, então quando tem dúvida de medicamento, me pergunto. Então isso é muito importante, né? E você falou tudo, a gente não deve cortar isso aí, né? Ai, nossa, De como novo, assim? De novo? Isso você não sabe? Eu já te expliquei, né? Então, muito bacana, muito bacana isso. E ainda falando de tecnologia e dos perigos aí, ou das armadilhas, me fala um pouco de inteligência artificial. tá. O lado negro e o lado bom da força aí. Como é Vagabunda que é? Força, adorei. É, agora a gente chegou num campo que é novo para todo mundo. Sim. Se a gente estava falando que, enquanto os adolescentes dos anos 90 já pegaram essa parte digital do começo, e que quem nasceu depois dos anos 2000 nem conhece um mundo em que não existia rede social, mas de certa forma a gente ainda conseguiu, eles conseguiram pegar uma boa parte desse mundo analógico, eles têm acesso. Quando a gente entra na IA, quando a gente entra em inteligência artificial, deepfake e tudo mais, o nível de realismo atual, ele é surpreendente. Só que tem uma coisa, se a gente for parar para pensar como era a primeira versão do ChatGPT, coisa de 1 ano atrás, e o que ele faz hoje, a gente percebe que a cada 3 meses você tem uma melhora, um salto exponencial. Então a IA de amanhã, ela é muito melhor do que a IA de hoje. Então, essas simulações da vida real, como a gente está vendo o tempo todo, né? Agora tem muito meme feito por IA. Muitas questões de humor, né? Sim, Sketches, sim, né? Feitos por IA. Tem um programa de IA, assim, fake, né? Que era como se fosse um programa de auditório vespertino, assim, e que daí a comunicadora ali, né? Ela tá de De maiô, maiô, a sim, Marisa perfeito. Marisa Maiô. Maiô, é isso. Um Então, fenômeno. É um é muito fenômeno. louco, É né? É muito tudo fake, é louco. tudo maluco É ali. muito. Mas por trás ainda você tem um roteirista, você ainda tem a mão humana, né, para criar todos as piadas, né, porque é humor, para criar toda a parte de roteiro. E ali é finalizado por IA. O problema é que, assim, se a gente estava falando
que é um mundo muito veloz, que as coisas são muito rápidas e que a gente precisa questionar, algumas imagens são tão reais, são tão perfeitas, que esse questionar ele fica ainda um pouco mais complicado. Então, quando a gente fala de IA, a gente está entrando num campo novo, não é só para 60 mais, é para todo mundo que está envolvido, que de certa forma vai utilizar tecnologia. E quem é que não vai utilizar tecnologia hoje em dia? Quem é que não vai, quem é que vai estar de fora das redes sociais? Ainda a estética de IA, ela é muito parecida. Ainda é. Se você vê na sequência uma série de vídeos feitos por IA, você começa a perceber similaridades em relação à fotografia, tonalidade, né? A construção das pessoas. Ainda tem algumas IAs que quando fazem seres humanos, eles fazem com o dedo a mais. Não sei se vocês já perceberam. Não. Perceba, se você pegar alguma coisa mais antiga, principalmente em geração de imagens por IA, eles ainda erram. Sai dedo a mais, um braço no lugar que não era para estar, não é tão perfeito. O problema já está muito próximo, sim, dessa perfeição. Ainda dá, eu ainda consigo olhar e perceber com muita clareza, assim, bom, isso se parece com isso, com isso, com isso, com isso. Você percebe essas nuances de fotografia e tudo mais. Qual que é a má notícia? Ou boa notícia também, para quem trabalha com isso, é ótima. Esse gap, né, daquilo que não é realista para o que é realista, ele está se resolvendo muito rápido. Eu sou alguém da área, de certa forma, audiovisual. Para muita gente, é quase impossível olhar e falar, isso é IA. Em muito pouco tempo, talvez seja impossível. Existem movimentos já, tanto do Google quanto das Big Techs, que é que a pessoa que está utilizando IA, ela deve sinalizar que é IA. Você precisa sinalizar que aquele conteúdo é feito IA, sob pena de você não ter monetização. E aí, se você não monetiza, é sempre a melhor coisa. Por quê? Porque custa fazer aquilo. Se você não vai monetizar, perdeu a razão de ser. Sim. Você não faz mais. Mas do ponto de vista do golpe, né, de quem não quer fazer aquilo para monetizar, quer fazer para o golpe, recentemente eu estava vendo um restaurante que eu sempre vou, com uma promoção do Marcos Mion. Marcos Mion falando, olha só, compre agora, não sei o quê. Era perfeita a voz, porque a IA consegue fazer isso também. Ela consegue aprender com a voz da pessoa e a partir dali ela fala qualquer coisa com a voz da pessoa. A gente consegue, por exemplo, no YouTube, achar o Michael Jackson cantando Caneta Azul, por exemplo. Isso é muito... É divertido, por um lado. Você vê pessoas que não cantaram determinadas músicas como seria, né? Então tem um lado do entretenimento que é interessante, mas tem esse lado que eu tava lá vendo o Marcos Mion falando e aí pedindo gere agora o seu cupom de desconto. Eu falei, gente, o desconto era maravilhoso, é o Marcos Mion. Eu fui indo, até que quando eu cheguei finalmente na página, que eu teria que colocar o meu cartão de crédito para poder comprar aquele voucher, eu olhei pro http://www e pensei, peraí, por que o restaurante faria isso fora do seu domínio? Aí, para quem não sabe, o domínio é o seu www. O seu domínio. Senior Concierge. Senior Concierge, que é o Certo. domínio da Senior Concierge. E aí eu falei, pera, por que o restaurante que eu vou, que tem um nome, que tem um domínio próprio, que tem toda uma estrutura, tá fazendo isso completamente fora, num site que tem um outro dono e tudo mais? E foi ali que eu percebi. Nossa. Então, isso é muito importante quando a gente vai falar de golpes. Receber o e-mail do banco. Qual que é o banco? É o banco que faz tudo por você? Então, ele tem lá o domínio próprio, http://, né? www, o nome do banco.com.br. Qualquer coisa diferente disso é falso. Sim. Qualquer coisa, o meu banco, qualquer coisa, tem um W, tem alguma coisa a menos, ele é .com e não é BR. Então, olha com muita calma. Porque mesmo trabalhando, mesmo sendo publicitário, mesmo sendo alguém que trabalha no dia a dia, eu estava ali sendo completamente convencido por um Marcos Mion de IA. Nossa. Eu tenho visto que muitos atores, muitas celebridades têm reclamado disso, né? Muito. Que a imagem deles tem sido usada para vender qualquer coisa, desde várias mulheres eu vi falando que artistas mulheres que estavam usando o meu nome para vender, sei lá, depilação, não É sei isso o aí. quê. A coisa é muito
Tá indo muito longe. E aí, voltando um pouquinho até para essas coisas dos idosos e dos golpes, né, das pessoas 60 a mais, aquele velho golpe que, assim, colocavam uma criança chorando, falando, é o seu filho, né? Uma pessoa chorando, olha, a gente está com seu filho, né? A gente quer o resgate e tal, tal, tal. Tá ficando também mais refinado com isso, né? Muito mais Porque eles refinado. conseguem pegar a foto do seu filho, sua filha, a voz, por exemplo, até na mídia social, num vídeo que esse filho ou essa filha tenha publicado, e fazer uma imagem, né? Um vídeo dessa pessoa ligando, chamada de vídeo, Exato. né? Então é mais convincente, ainda mais impactante e mexe mais com o emocional ainda. Muito mais. Porque no caso do Marcos Mion, depois eu consegui achar esse vídeo novamente. E aí, com muita calma e olhando, você percebe uma ou outra falha ali de sincronismo, né? Em relação ao que ele estava falando, com a imagem. Você percebia, assim, com um pouco mais de paciência, você percebia uma coisa ou outra ali. Mas cai naquela questão que a gente começou lá do começo. Quem é que tem tempo? Quem é que tem essa paciência? Então, no nosso dia a dia super atarefado, em que você está olhando a tela com uma mão e está almoçando e está fazendo outra coisa, a gente está se dividindo muito nisso, né? Meu primeiro impulso foi, que legal. E aí, a gente falou lá atrás do viés de confirmação, que eu vou buscar tudo aquilo que confirme aquilo que eu já acredito, porque eu sempre quero estar certo. Geralmente a IA usa a questão do viés da autoridade. É o Marcos Mion falando. É um grande especialista falando. É o Drauzio Varela falando. Né? Então, eles geralmente vão achar essas referências que nos influenciam e aí conseguem tranquilamente. Como essas pessoas são pessoas públicas, tem centenas de horas de áudio que a gente consegue achar gratuitamente. Você treina a máquina, né? E é sobre isso, né? Sobre o treinamento de máquina. E aí você consegue, de fato, fazer lá um fake do Drauzio Varela, falando certa coisa. E aí cada vez mais vai ser difícil identificar isso. Qual que é a solução? Eu sei que é muito difícil falar numa vida corrida como a gente tem, para a gente tentar ter mais tempo, mas não tem muito para onde correr. Então, olhar para respirar para olhar para esses pequenos detalhes. Uhum. Como era fake, eles não teriam conseguido ter o mesmo domínio exato do restaurante que eu sempre vou. E foi o que me salvou. Então foi aquela coisa. E lá pro final, enquanto eu estava colocando, me veio esse pensamento mas será que esse restaurante realmente ia trazer o Marcos Mion? Que baita investimento, né? Então, assim, você precisa a cada momento ir fazendo as perguntinhas do será? Mas por quê? E olhar para esses detalhes, né? A questão lá do domínio. Tem fake news que vem com erro de português, assim. Não, teu banco não ia errar, mas com Jamais. mais. Coisa Olhar muito se tem simples. 6 dedos na Olha, você mão, tem os né? 6 dedos na mão, se os braços, as coisas estão todas no lugar. Mas, de novo, é tentar resgatar o tempo lento que Para nossa para vida. nossa vida e tentar Isso. ser um pouco desse tempo tão automático e tão ágil, né? Dessa coisa da instantaneidade, que é o que vai nos colocar em risco. E na questão da IA, que é essa camada nova para todo mundo, para 60 a mais, para mim, para o meu sobrinho de 11 anos, para o meu sobrinho de 5 anos, é pensar exatamente nisso. O que a gente pode dizer para eles? Ensiná-los a questionar, ensiná-los a perguntar. Porque desvendar a IA, como eu disse, hoje tem uma coisinha ali e aqui que você consegue perceber, mas essa coisinha aqui e ali, da próxima vez que a gente se encontrar, provavelmente ela foi resolvida. Então não vai ser aí que a gente vai conseguir de fato olhar e falar, aqui é IA. E é óbvio que o golpista não vai sinalizar que é IA. Então, Claro. são essas pequenas coisas de, será? Mas deixa eu ver, deixa eu jogar. Esses dias eu estava quase doando para uma criança. Uma história super triste. Tinha lá a vaquinha, fiquei super, sabe, impactado. Enfim, já aparecemos. O que me pegou foi porque, em tese, aquele caso já teria aparecido em alguns lugares, já tinha sido reportado, sei lá, em alguns meios de comunicação. Parei. Vamos lá pesquisar. Respirou, Respirei. né? Vamos lá. Joga lá o nome da criança, tal. Não tem registro. Não apareceu em lugar nenhum. Mas, é aquilo que eu disse no começo, é sempre ligado à tua emoção. Uma criança sofrendo,
precisando de um remédio caríssimo que vai garantir ou a sobrevivência ou não. Então, quantas pessoas elas não vão ter esse tempo de respirar? Mas hoje, ainda mais com a IA, precisa. Cada vez mais eu preciso... Pera, como você disse de uma loja nova, que vai lá no Reclame Aqui, abre o site, vê rede social, quantos seguidores tem, quando que começou a publicar, né? Vê lá, essas questões ali, elas nos ajudam. Tem o cadeado, sabe? O Sim. cadeado, né? Uhum. Que ele tem uma camada extra ali de proteção, né? Dá uma olhada, verifica os selos, geralmente, porque os sites, eles costumam colocar os selos deles de segurança. Então, esse site, né, é um site verificado, é um site seguro. Olha para esses selos. Tem ali uma série de coisinhas que a gente pode ver se a gente parar para respirar, para olhar e falar, tá, ele tem os selos ali, ele tem um cadeado. Uma coisa importante, verifica também, eu faço isso geralmente com loja, né? Quando a gente termina a compra, geralmente a gente cai no WhatsApp da loja que começa a falar com a gente também, Isso. o e-mail começa a falar com a gente. Dá uma olhada no WhatsApp antes, sabe? Manda um WhatsApp e fala, olha, eu tô escolhendo tal peça aqui, vocês têm? Verifica como eles vão te responder, porque geralmente quem tá dando o golpe não vai ter esse cuidado com você. Ele quer, na verdade, Rapidez. rapidez. É. Não vai ter esse cuidado de, não, o Rodrigo tá aqui me perguntando, deixa eu responder porque isso vai dar um pouco mais de veracidade. Eles não vão perder tempo com coisas baratas, né? Porque Aham. geralmente eles vendem itens que não são super caros. Porque quanto mais caro for, mais consciente a compra é. Isso. É. Se você vai comprar um relógio mais caro, uma bolsa mais cara, é natural que você... Pera, é muito dinheiro envolvido. Isso. Vou pesquisar bastante, Vou pesquisar ver bastante. outras lojas, vou ver a qualidade mesmo, Mas um enfim. item de 100 e poucos reais, de 150 reais, a gente está mais suscetível porque, com o custo de vida que a gente tem, aquilo é pouco. É. Né? Então, assim, É a compra de impulso, é uma né? compra de impulso, E é isso que eles compensa. apostam bastante. É isso que eles apostam bastante. Nossa, Rodrigo, quanta coisa bacana a gente falou. Dava para falar mais, Um tempo. muito mais, e com certeza eu espero que os nossos ouvintes queiram trazer mais perguntas, interagir, pedir para você voltar, que eu acho Volto com que prazer. tem espaço aí de sobra para a gente falar, um assunto tão importante. Quero muito te agradecer a tua disponibilidade de vir até aqui, falar com a gente, falar com os nossos ouvintes e seguidores. E não sei se você quer deixar suas redes sociais à disposição, né? Claro. Como que as pessoas te acham para saber de você. Bom, primeiro de tudo foi um prazer, eu agradeço muito o convite mesmo. Eu, como um explicador, eu sou um professor, mas eu sempre brinco que antes do professor tem um explicador. Tinha aquela criança de 5, 6 anos que quero, mas por quê? Por quê? Por quê? E ela queria que explicassem, porque ela queria chegar depois para os colegas e explicar também. E isso é mais forte, né? Acho que essa é a essência da gente. Então, como essência, para quem quiser continuar esse papo comigo nas minhas redes, Rodrigo de Amorim, você vai me achar no LinkedIn assim, no Instagram assim, no Facebook assim, Rodrigo de Amorim, no Instagram é rodrigo.de.amorim, Amorim com M no final, e chame sempre que puder, que quiser, sempre à disposição. Que bacana, super obrigado. Eu que agradeço. E assim a gente chega ao final de mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade, e aguardem nossos próximos episódios.